Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Treinos Podcast. Eu sou a Micaela e aqui a gente fala tudo aquilo que acontece entre um treino e outro. Dores, superação, evolução e histórias reais. Eu sou o Matheus e aqui a gente conta histórias incríveis antes de qualquer largada, seja corrida, natação, bike, triatlon. E aqui você vai encontrar histórias incríveis que tudo que acontece entre os treinos. E antes de começarmos e para falarmos um pouco sobre o nosso convidado de hoje, eu quero enfatizar que esse podcast Entre Treinos é incentivado e tem como parceira a Bauru Info, que está há 26 anos no mercado de Bauru e região, contando com toda a linha de informática e games, e também a gente é revendedor autorizado da Garmin Brasil. Então, se você está começando as suas corridas, suas natações, triatlon, aqui é o melhor lugar para você conseguir o seu equipamento de alta qualidade. E lembrando que no site da ProSetup, com cupom de desconto ENTRETREINOS5, vocês têm 5% de desconto em até 10 vezes sem juro na compra dos Garmins. E hoje aqui no podcast vamos receber o Bruno Alves. O Bruno, ele é formado em Educação Física, pós-graduado em atividade física para grupos especiais, personal trainer, maratonista, fundador do Estúdio Bruno Alves, criador da comunidade Pessuca e idealizador de eventos esportivos como o Circuito da Esperança e o Agudos Room. Bruno, seja muito bem-vindo ao Entre Treinos. Eu agradeço imensamente aí o convite. Isso simboliza que estamos sempre ativos, né, na nossa comunicação, no nosso trabalho, com a nossa comunidade. Para mim é um privilégio e espero estar contribuindo com vocês aí, com algumas informações, passando conhecimento para a galera. E muito obrigado. A gente que agradece por ter aceito o nosso convite, Bruno. Então, vamos lá, vamos começar nosso bate-papo, Bruno. Como que o esporte entrou na sua vida, né? Como que foi a sua infância e que o esporte estava ali já na infância? Como que é? Me conta um pouquinho de como que tudo começou. Tudo começou... Claro que é um pouco difícil começar o assunto já, porque começa de uma história triste. Eu sou filho da Aparecida, conhecido como Cidinha, que é a que me ensinou ali a ser constante, persistente, resiliente. E desde o começo isso aconteceu porque eu perdi meu pai, né? Eu tive a perda do meu pai com um ano e meio. Na verdade, eu nem o conheci por conta de um acidente e ela acabou tendo algumas complicações. E eu morava em Campinas. Eu nasci em Campinas, né? Cidade de Campinas, próximo ali a Sorocaba, mais próximo da capital. E meu pai veio a óbito. Minha mãe trabalhava muito e por conta disso ela optou por não ter um mau cuidado comigo, optou para me trazer para morar com meus avós aqui na cidade de Agudos. Então, desde pequenininho, fui criado pelos meus avós. Graças a Deus, fui muito bem cuidado. Teve a ausência da minha mãe, mas que se fez muito presente sempre. Por mais que estava longe, ela se fez muito presente. E, através disso, o meu avô sempre foi funcionário público e trabalhou na área do esporte, especificadamente num ginásio de esportes lá da cidade de Agudos. E ali, através da minha infância, eu sempre tive... ele sempre me levava para o ginásio de esportes. E eu sempre tive o contato ali por aqueles esportes que ocorriam no ginásio de esportes, que era o futsal, o vôlei. O futsal e o vôlei tinha muitos horários ali que aconteciam esses esportes. E aí, ao lado do ginásio, tinha o futebol. Então, eu estava sempre ali, respirando o esporte desde pequenininho. Legal. E como foi morar com seus avós ali? Ele te levava no ginásio, né? Ele era funcionário público. E ele te incentivava também a praticar o esporte ali? Na verdade, desde pequenininho, ele fez eu ser torcedor do Corinthians. Roupinha do Corinthians, então o pessoal até me conhecia como corintiano. Desde pequenininho, meu avô comprava, não sei se vocês se recordam, tinha uma redinha que você segurava,
você colocava a bola na redinha, segurava a redinha e ficava petecando, né? Então isso ficou sempre marcado na minha cabeça, porque meu avô sempre, o sonho dele era que eu fosse jogador de futebol. Então, desde pequenininho. Depois do ginásio, começou o meu percurso, meu trajeto ali, minha história com o futebol, que eu comecei a treinar, ele me levava na escolinha do Campo do Bramo, que era a escolinha do Julinho, que o meu professor foi o alemão. Então, ele sempre me induziu ao esporte. Então, o esporte eu venho respirando de infância, desde de molequinho, bem pequenininho. Você começou com um futsal, então, ali no ginásio? Na verdade, tipo assim, eu já fui... Eu comecei no futsal bem pouquinho, mas o que eu comecei mesmo foi futebol de campo, que eu comecei na escolinha. Entendi. Então, eu já saí do ginásio, não ia mais do ginásio, era sempre escolinha. Então, eu sempre estava ali em contato com o futebol de campo. Entendi. E com quantos anos você tinha que você começou a ter o esporte na sua vida? Quantos? Desde pequenininho, ali uns 3 aninhos, quando eu ia com meu avô já levar 3, 4 anos. Nasceu no esporte. Eu sempre queria estar lá no ginásio. Então, pedia para meus tios, para minha avó, me levar lá no ginásio, porque meu avô tava lá. E aí, ali, a partir dos 6 anos, que era permitido a idade ali dentro da escolinha, aí daí fluiu, foi a persistência o tempo todo. Legal. Então, desde o início. Desde a infância. E quando você era pequeno, o que você via no seu futuro ali? O que você queria em relação ao esporte mesmo? Ou você tinha outra ideia do seu futuro? Na verdade... Morando com seus avós, né? Na verdade, a ambição do meu avô, né? Ficou mais como obrigação minha. Na minha cabeça, eu levava como obrigação que eu tinha que ser jogador de futebol. Porque eu vivia aquilo, né? Meu avô era jogo, assistia jogo com meu avô persistia quando eu não queria ir treinar, e eu ia, e aquilo ficou automático. E aí foi fluindo. Esse espírito de constância, de persistência, eu criei desde ali da minha infância. Então, eu me considero um cara bastante constante, persistente, resiliente, sabe? Então, não tinha muito empecilho, eu sempre estava ali. Então virou uma rotina mesmo. Virou uma rotina. Isso que é bom, né? Quando o esporte agrega em você, é quando ele vira uma rotina, né? Que é uma coisa assim, que igual escovar o dente. Todo dia, não todo dia, não, que o esporte também cansa, né? Mas é uma rotina mesmo, né? O esporte, quando você consegue quebrar essa barreira, né? De não uma obrigação, mas como uma rotina saudável, muda totalmente, né? E é o que todo mundo deveria buscar. Deveria entender, né? Entender. Que não é por uma causa, não é por um projeto pequeno, né? E sim levar como se fosse uma consulta médica, ir ao trabalho e cuidar da sua saúde todos os dias. Ter compromisso, né? Que automaticamente isso faz com que os outros afazeres da sua vida se torne mais produtivo, né? Porque o esporte a atividade física realmente é para isso, né? Exatamente. Legal. E conta pra gente, então, como que foi viver, né, o sonho de tentar aí uma carreira no futebol profissional? Então, eu tive a oportunidade de jogar o futebol profissional por muito pouco tempo. Tanto é que essa possibilidade e essa oportunidade caiu na minha mão. Porque eu trabalhava na Secretaria de Esportes, né, na cidade de Agudos. E a Secretaria de Esportes fez uma parceria com um time que chamava Cal Bariri. Que eles foram transferidos para a sede ali para jogar na cidade de Agudos. Então tinha como sede a cidade de Agudos. E eu trabalhava como estagiário na Secretaria de Esportes. E aí eu fiz uma transição ali para o time. Eu joguei poucos jogos, que inclusive algo que me fez levar um choque foi que eu parei de jogar bola, eu parei de jogar profissionalmente por conta que um dia teve a viagem para um jogo e eu perdi o horário. Nossa. Que pena. E aí, aquele dia foi um dia que eu fiquei muito mal e me trouxe uma reflexão que ali eu aprendi muito, muito. Porque eu tinha pensado assim, eu vou me atrasar e vai estar tudo bem.
E não foi isso que aconteceu. Eu fui cortado. Então, aquele dia eu fiquei muito mal. Só que foi um aprendizado para mim. E eu acredito que isso possa ser um aprendizado para todos aqueles que querem alcançar um objetivo dentro do esporte, dentro do seu trabalho, dentro da sua família, como pai, como mãe, como um ótimo profissional naquilo que faz, né? Ter responsabilidades e saber que, às vezes, aquilo pode ser a sua última oportunidade. Sim. Então, encarar isso, tudo que for fazer, como se fosse a última oportunidade. Deixe fazer com que você acostume fazer as coisas bem feito, com compromisso, né? Sim. Então, eu senti muito. Aprendi muito com isso. Com uma conversa, com o bate-papo que a gente teve com o Neto, aqui no podcast, a gente falou sobre o erro nosso, aprender com nossos erros. A gente só aprende se a gente não aprende com o nosso erro, a gente aprende com o que a gente refletiu do nosso erro. E as consequências que a gente teve com o nosso erro, e a gente aprende a refletir aonde a gente pode melhorar, né? Porque só errar todo dia, a gente não vai aprender. A gente precisa refletir do que a gente porque as pessoas têm o costume de, tipo assim, eu fiz tal coisa, eu atrasei porque a fulana não vê, não sei quem, não foi, o trânsito... Muita desculpa. Então, tipo assim, você falou tudo, mas quem perdeu foi você. Exatamente. Então, criar esse hábito, né? Uhum. De ter compromisso, pontualidade. Acho que é muito importante. Vendo hoje, você enxerga esse momento como uma frustração ou como um redirecionamento? Porque, né, olhando para sua vida hoje, você seguiu um rumo totalmente diferente, né? Do futebol profissional, do futebol. Eu levo hoje como um grande aprendizado, um redirecionamento. Porque eu acredito que eu fiz um post ontem, né? Que fui fazer algumas coisas da marca Pessuca. E eu escrevi assim, o sucesso, ele não tem um cheiro bom, né, cara? Você sofre, você sua, você tem o sofrimento, né? Então, as pessoas que pensam que o sucesso, ele tem sabor de mel, que você vai viver num mar de rosas. Sucesso de redes sociais, né? Que todo mundo olha, mas não olha. E ele não existe, né? Você tem que pelejar, você tem que trabalhar, você tem que ter constância, você tem que estar ali, você tem que fazer acontecer. E Bruno, quantos anos você tinha quando você perdeu o seu ônibus, o seu horário? Eu tinha ali entre 19 e 20 anos, mais ou menos. Não, mais. Eu tinha mais de 20 anos já, tinha aproximadamente uns 21 anos, 22 anos. E você já trabalhava com esporte? Você já era professor? Eu já trabalhava como estagiário na Secretaria de Esportes, nas escolinhas de futebol. Você estava cursando Educação Física, né? Eu estava cursando Educação Física. Entendi. Então vamos voltar um pouquinho. Quando você decidiu transformar o esporte realmente em profissão? Você, desde o início, né, o seu avô incentivava você, então desde o início você já tinha essa mentalidade de ser professor, de trabalhar com esporte? Eu acho que o fato de eu estar inserido dentro de um ambiente esportivo sempre me gerou essa vontade de se tornar um profissional da área e exatamente educação física, não de outra área, tipo da parte da nutrição, próprio educador físico mesmo. Eu sempre gostei de ensinar, de passar aquilo que eu tinha como conhecimento para as pessoas. E eu acho que deu certo e fez todo sentido na minha vida eu ser o profissional de educação física. Legal. E a gente viu que você atuou na Itália, foi isso mesmo? Eu trabalhei na Itália, fui para a Itália em 2019, fiquei 4 anos na Itália. Recebi uma proposta para trabalhar numa equipe da Série A do Campeonato Nacional Italiano de Futsal. Legal. Eu fui trabalhar como preparador físico. Minha esposa foi de fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Isso. Legal. E como que surgiu essa oportunidade para vocês dois irem lá? Na verdade, eu trabalhava numa academia chamada Fer Freitas, na cidade de Agudos, como personal trainer. E ali vinha
um amigo que eu conheci, né? Que fazia a temporada na Itália e na pré-temporada, como ele morava em São Manuel e tinha esposa em Agudos, ele fazia os seus treinos comigo. Legal. E aí, em um determinado dia, ele me ligou e falou, cara, você não quer vir pra Itália? Assim. Network é tudo, né? Aí, cara, eu falei, cara, você tá falando sério? Não, eu acredito no seu trabalho. A gente já trabalhou juntos, passou seu trabalho pra mim. E surgiu a proposta de você compor o staff aqui. E aí eu tinha emprego, tava recém-casado, casa toda imobiliada. Foi um verdadeiro desafio. Exato. Falei, cara, vou embora. Só que eu fiquei muito inseguro, porque do nada eu recebi o convite, aí eu falei assim, cara, eu só vou você me mandar o contrato, a passagem, me mostrar que eu vou ter carro, vou ter as coisas que foram prometidas. Cara, no outro dia ele mandou a passagem, falei, cara, agora eu vou ter que rebolar. Vou ter que... Não sabia a língua, não falava nada, cultura diferente. Sim. E ali foi um divisor de águas na minha vida. Onde veio um grande amadurecimento profissional, familiar. Ah, cara, foi incrível. E o legal é que sua esposa aceitou também, né? O desafio. Aceitou. Isso é o mais bacana. Ter alguém ali pra, né, não passar o perrengue sozinho, né? Não, foi uma baita de uma experiência. Foi incrível, tanto mais na parte profissional ali, você estando ali, aprendendo um pouco mais. E como eu não tinha a vertente da preparação ali dentro do time, né? Eu tinha uma vertente de preparar no individualizado, Sim. ali mais próximo, não a equipe toda. Foi um desafio muito bom que trouxe uma bagagem maior para mim, né? Para trabalhar nessa parte da preparação. E essa experiência mudou... O que mudou com essa experiência para você numa visão de treinamento ali? Eu não tinha muito o amadurecimento ali de uma periodização, tipo, em curto período, fazer uma periodização, um macrociclo, um microciclo, fazer uma divisão legal, fazer uma parte de divisão de carga, de entender um pouco mais sobre isso, né? Porque eu tava ali no estúdio, eu tava na academia, era algo mais personalizado, mas não tão a fundo assim, né? E aí a gente passou a entender um pouco mais ali sobre... Legal. E acompanhar o atleta de perto, fazer com que... separar aquele momento de recuperação. Não, hoje não tá legal, segurar um pouco mais. Então, você fica mais próximo, né? Fica algo mais específico. Né? Legal. E o seu trabalho com os atletas ali era mais a parte de fortalecimento, mobilidade? Essa parte ali? Toda a preparação. Toda a preparação. Voltada. Eu, juntamente com o médico, a gente fazia nossas reuniões, mas era a parte de entregar uma melhor performance em todos os aspectos. Na parte de entregar todas as valências necessárias e fazendo com que o atleta diminuísse o maior percentual possível de não lesão, né? Esse é o papel primordial do preparador. Legal. Entregar com que ele esteja sempre o mais ativo possível para que o time tenha um desenvolvimento melhor. Uma performance melhor. Performance melhor. Legal. E com certeza você teve uma bagagem enorme lá, né, que você criou. Você conseguiu trazer alguma coisa para o Brasil para aplicar aqui para os seus alunos? Como que... Na parte de aprendizagem, na parte de como aplicar, melhor, dividir, eu acho que foi muito importante para mim. E ali dentro do estúdio, a gente entrega um trabalho diferenciado. Legal. No seu estúdio ali é voltado para qualquer tipo de fortalecimento ali? Ali a gente trabalha... costumo dizer que o nosso carro-chefe é o treinamento personalizado, onde a gente entrega um trabalho, um treinamento por horário, né? São 7 pessoas por horário. E ali a gente entrega um trabalho pós-cirúrgico, um trabalho específico para determinadas modalidades. Hoje no estúdio eu tenho corredores, jogadores de futebol, eu tenho pessoal que faz a montaria em touros, tem pessoal da prova do laço, Não, bem diferente, três tambores. Então a gente procura estudar bastante,
na verdade, entender cada modalidade, né? Uhum. E preparar de acordo de uma forma específica para que ele performe ali dentro do esporte. Então, tem alguns movimentos, tem alguns cadeias musculares que devem ser trabalhadas com mais progressão, Dependendo do esporte ali, dependendo né? do esporte. Então, ali dentro do estúdio, além do treinamento personalizado, a gente também trabalha com o treinamento funcional, que a gente traz uma vertente mais de um trabalho mais de diversão, trazendo a parte do emagrecimento, da qualidade de vida. Então, dentro do estúdio, a pessoa procura, na maioria dos casos, ela procura o emagrecimento, mas ela leva com ela uma bagagem de uma transformação total de vida, né? Na parte de humor, autoestima. Porque hoje, infelizmente, temos muitos casos de pessoas com depressivas, com a parte interna bem machucada, né? Sim. Então, a pessoa busca um objetivo e sai com um pacote completo, né? E dentro do estúdio, além do treinamento funcional, a gente tem o balé, tem aula de ritmos, tem Funcional Kids. Então, a gente procura inserir modalidades que trazem conexões. Se pudesse fazer um bacão enorme, traria tudo, né? Mas, por enquanto, estamos fazendo acontecer dessa forma. Legal. Ô, Bruno, e você voltou mais ou menos da Itália em 2023, ali, 2022, 2023? No final de 2020, no meio de 2022, mais ou menos. E como que surgiu, quando nasceu, como que foi, né, o sonho do estúdio? Na verdade, o estúdio foi um baita de um chute da minha esposa e mim, né? Porque quando eu cheguei da Itália, eu queria abrir algo para mim, mas eu só falava. Eu não ia atrás. Porque eu cheguei, eu estava estabilizado, né? Na verdade, eu cheguei morando na casa do meu sogro, porque eu tinha vendido tudo, então estava procurando uma forma de achar uma casa e tal, então por enquanto estava tudo confortável, né? E quando próximo à casa do meu sogro tinha um barracão em construção. E aí a esposa falou assim, não, vamos abrir o estúdio aqui, dá super certo. Eu falei, não dá, é pequeno. Falou, não, dá sim. Chamou uma designer de interiores. E ali eu sempre tive a ambição de abrir algo para mim. Só que eu ficava postergando, né? E aí foi que ali próximo do meu sogro deu tudo certo. Um pouquinho ainda de medo, né? Mas o estúdio, a partir do primeiro mês até hoje, graças a Deus, vem superando as expectativas com a nossa energia que é colocada todo dia ali, né? Então, esse sonho, quando a gente faz algo que a gente ama e a gente vivencia todos os dias aquilo, eu acho que a gente procura sempre fazer com que o nosso ambiente ele se torne um ambiente agradável e que a gente não perca essa essência, sabe? Então já estamos no 4º ano de estúdio e graças a Deus vem fluindo. E qual que era o seu propósito quando vocês abriram o estúdio, né? Que você sempre quis, assim, você tinha alguma coisa específica, algum sonho específico com o estúdio? Alguma modalidade específica, né? Algum esporte ali específico para trabalhar? Na verdade, o propósito maior do estúdio é transformar as vidas, né, de todas as pessoas. Entregando um trabalho de qualidade, tendo uma atenção, um carinho, fazendo com que as pessoas se sintam pertencentes do espaço, né? Mas depois de um tempo, eu sempre tive uma proximidade mais em preparar corredores de rua. Aí foi nascendo o esporte na sua vida. A corrida de rua. A corrida de rua, ela também nasceu no momento... Eu comecei meu nascimento no momento triste. A corrida também no momento triste. Na Itália, eu tive alguns momentos por conta da Covid. Eu peguei... Quando explodiu ali o estopim ali do Covid... Na Itália foi muito forte, né? Na Itália foi muito triste. Uhum.
Foi algo, depois da China, foi para a Itália. Foi. E como a faixa etária dos italianos é alta, né, cara? Bastante idosos. No começo, começou uma avalanche de mortes. E ali foi muito difícil para mim. Eu sempre fui um cara super ativo, quanto a esporte, quanto essa parte de se movimentar, faz muito sentido para mim, né? Chegar no momento que eu tinha que ficar trancado dentro de casa, não tinha o que fazer, aí a cabeça começou a abalar um pouco. Só que eu não deixei isso me abalar, né? E a única oportunidade que eu tinha era de correr. Inclusive, eu estava acima do peso quando cheguei na Itália. Por mais que eu era personal trainer, eu cheguei acima do peso. Cheguei a pesar até 96 quilos. Então, eu achei uma oportunidade de correr. Eu tinha, na frente da minha casa, lá na Itália, tinha uma avenida. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Porque quando eu ia trabalhar, entregar o trabalho de preparador pro time, eu tinha que ir lá, não tinha um momento meu de lazer, que nem eu tinha anteriormente, antes de ir pra Itália aqui, né? Então, falei, cara, eu preciso achar uma alternativa. E aí eu comecei a correr, minha cabeça foi refrigerando, então eu utilizava aquilo ali como um refrigério. Uma parte de restauração, de momento comigo, de tentar encaixar as ideias, entender um pouco mais de mim. Então a corrida me entregava isso. E ali, naquele momento que eu estava mal, que eu entendi que acho que aquilo ali era para mim. Legal. E você já corria antes ou não? Não corri. Eu sempre fui do esporte, mas sempre joguei bola. Então, tipo assim, às vezes eu saía, eu corria pra ter uma melhor performance ali jogando bola, mas tipo assim, manter o aeróbico ali, né? Não entendendo que a corrida tinha que ser treinada, que tinha algo específico para fazer. Mas não, saí. E eu acredito que muitas pessoas começam dessa forma, né? Sim. Hoje, como o hype tá muito grande, às vezes acho que as pessoas até pecam, né? Em excesso e tal, em comparação, né? Sim. É muito comparativo, né? Mas naquele momento foi... Mas hoje eu acho que as pessoas estão aprendendo sobre comparação. Eu acho que tem muita gente, atleta, falando, fazendo conteúdo sobre esse tipo de comparação, né? Então, antes tinha muito, né? Hoje eu vejo que o pessoal deu uma acalmada. A não ser os elite, né? Que não tem como, né? Não comparar, né? Aí é algo indiscutível, inclusive nos dias de hoje, né? Que o negócio tá exorbitante. Mas eu também sempre prezo em passar isso para as pessoas, né? Começar sem comparação. A partir do momento que deixar de ser algo somente por lazer, procurar fazer algo de forma correta, entender um pouco mais, né? Procurar profissionais qualificados que possam entregar algo para cuidar, para se cuidar, né? Fazer algo, não fazer algo mal feito, né? Exatamente. Até porque se fazer mal feito de qualquer jeito é lesão, desistência na certa. Entra muito numa parte de frustração, né? A pessoa frustração. se frustra. E aí acaba se frustrando somente ali na corrida, mas leva para tudo. Eu não quero mais treinar, não quero fazer mais nada. Aí vem as doenças psicológicas. Porque em vez de ajudar a cabeça, vai piorar. Isso é muito importante. A pessoa não tem isso. E desde da Itália lá, você começou a correr e não parou mais? Não parei mais. Parou. Aí eu cheguei no Brasil, já estava melhor condicionado. Na pandemia eu perdi 20 quilos. Porque aí eu já também não podia mais trabalhar. E também já não podia mais sair de casa. Porque o exército estava sempre nas portas. Na Itália as coisas funcionavam. Se você saísse de casa, teria que pagar uma multa. A multa não era barata, 1.500 euros. Então, tipo assim, você tinha que ter autorização. Você só podia ir no hospital, no mercado. Fazer coisas que eram de necessidade realmente. E aí, dentro dessas restrições, comecei a treinar em casa. Aí depois continuei um pouco mais na Itália e voltei pro Brasil. E aí eu participei da minha primeira corrida de rua, peguei primeiro lugar na categoria e falei, cara, eu acho que eu sou bom nisso aí.
vou continuar, vou persistir. E aí que eu engrenei. É interessante, né, que você falando aí que você emagreceu durante a pandemia, né? Assim, os relatos que eu já ouvi é que foi o contrário, né? Durante a pandemia, o pessoal, ganhou peso e tal. Então é interessante ver como que você viu no esporte uma forma de passar por esse momento tão difícil, né? De se cuidar da sua cabeça, do seu emocional, né? Porque eu imagino que não deve ter sido fácil. Foi um dos primeiros lugares, né, que estourou o Covid. E é muito interessante saber dessa parte da sua história. Eu acredito que desde ali de pequenininho, né, eu sempre convivi com os momentos muito difíceis, né? E eu acho que eu aprendi muito com isso. E eu passo isso para todas as pessoas através das minhas redes sociais, através das pessoas que são próximas de mim, através dos meus clientes do estúdio. Para quem eu posso propagar isso, que os momentos de dificuldades eles são feitos para não fazer com que sua vida desmorone, mas sim para você se tornar mais forte do que você era no dia anterior. Sim. Então, se você passar por um momento difícil, constrangedor, você encarar como eu encarei aquele dia que eu fui cortado do time. Como um redirecionamento, né? Você crescer. Então, as pessoas têm que criar esse fortalecimento psicológico, porque isso, hoje em dia, as pessoas desistem muito fácil, né? Muito. E aconteceu, recebeu um não quero mais. Perdeu algo, não vou mais. Mas o mundo tá aí, tá continuando. Ninguém... Amanhã o Bruno de hoje, se eu desistir do meu estúdio, tá tudo bem, o mundo vai estar aí, as pessoas vão trabalhar amanhã, o outro vai continuar correndo, o outro vai continuar indo na igreja, o outro vai continuar casado. Sim. E nada vai mudar. Então, se a pessoa desistir, se alguém desistir, o mal é dela, né? Vai Exatamente. Continuar com ela. E ela perdeu só a oportunidade de saber o que poderia vir lá na frente. E não conseguiu crescer, né? Amadurecer. Porque é só com esses momentos difíceis que a gente realmente amadurece e cresce. Né? E quando você passa por uma barreira, você subiu um nível e você se tornou ainda mais forte do acontecido, né? Sim, as dificuldades é uma oportunidade de ou você amadurecer ou você sucumbir diante daquela realidade, né? Exato. Exatamente. E uma coisa que a gente cresce muito, amadurece muito, e é sobre fazer uma maratona. Você é maratonista, né? Então vamos conversar um pouco sobre como que entrou a maratona na sua vida. Qual esse desafio? Você sempre quis? Surgiu do nada? Como que foi? Depois, eu até arrepio em falar, porque as pessoas me falavam, eu nunca fui um corredor de 5 quilômetros. Eu sempre gostei de correr no mínimo 10 nas minhas provas, porque eu acredito que é muito mais forte correr 5, né? Então eu gosto de uma distância sempre um pouco maior. Comecei a gostar dos 10, aí transitei para os 21. A gente não sossega, né? Aí inevitável. E aí, na época, eu fazia parte como atleta da Superates. Inclusive, agradecer ao Vinícius Barbaresco por esse tempo que eu fiquei ali na assessoria. Que eu cresci muito após pertencer a uma assessoria, né? Porque aí você começa a entender um pouco mais, né? Entra no lance de... Se eu soubesse que não era só correr todo dia, vou lá correr 10. Eu fazia assim, ó. Corria 10, aí no outro dia eu tentava fazer melhor que aqueles 10. E aí você fica fazendo assim. E aí, como eu tava bem condicionado, graças a Deus, eu não tive aquele histórico de lesão lá. Mas quando eu comecei na assessoria, eu fui o mal educadão, né? Passava uma coisa, eu fazia um pouco a mais. E aí, você vai entendendo um pouco mais o motivo de cada treino. De cada treino, você vai aprendendo, os resultados vão melhorando. E é ali que eu comecei a entender e melhorei muito. E aí veio a vontade de fazer a minha primeira maratona, que foi Maratona do Rio, 2024.
Ainda não estava muito bem condicionado fisicamente, mas eu fiz um tempo muito bom. Fiz a minha primeira maratona para 3h09. Uau. E aí Imagina se tivesse condicionado. E aí depois a minha segunda maratona foi 2 meses depois. Uhum. Ainda eu fazia parte da Superates, eu fiz a maratona da fila. Inclusive que eu fui com o pessoal da Superates. Entre a maratona do Rio e a da fila, eu tive uma lesão. Então eu perdi um pouco o ciclo de maratona. Aí eu fiz essa para 3h15. Fui bem ainda, mas eu piorei um pouquinho o tempo. E minha última foi ano passado e em Sorocaba. Aí eu passei mal, me alimentei muito mal, a alimentação é muito importante, né? Sim. E aí perdi a mão, acho que a ansiedade. Não, vou estocar tudo hoje, amanhã tá tudo bem. Deu tudo errado. E aí piorei um pouquinho mais o tempo. Mas esse ano eu tô com um propósito muito bom, tô muito bem condicionado. E também em busca aí do Sub-3. Então o seu objetivo é um Sub-3. Já tem alguma prova em mente? Tem mês que vem tem a SP-City. SP-City. Vou pra SP-City, corri ela 2 vezes já, mas eu tive o privilégio de correr os 21. Uma prova espetacular, né? Sim. E esse ano vamos pros 42 e tentar esse grande feito aí, que eu acho que quando a pessoa ela vira a chave ali da performance e busca performar em alta performance, a gente vem buscando novos planos aí, novos objetivos. E eu acredito que tá bem próximo de mim aí. E vamos aguardar aí. Vai dar Não tem certo. segredo, né? Você tem que ter... Tem que fazer. É você mesmo que treina você ou você tem um treinador? Atualmente sou eu que tô prescrevendo para mim. Há tempos atrás eu estava fazendo parte da assessoria do Passo, também que eu tive o privilégio de treiná-lo. E atualmente estou procurando, através desse Sub-3, com a parte mental do Netão, que também tá bem próximo de mim aí na periodização. E eu tenho estudado um pouco mais e investindo mais meu tempo e entender mais também sobre a periodização e não somente na preparação, né? Sim. Porque são coisas que estão próximas, mas você tem que ter propriedade ali para fazer não é somente, hoje eu vou fazer um trabalho de VO2, eu vou fazer só mas não entender o porquê que é feito aquilo. Então, eu tô investindo mais meus dias em entender um pouco mais e daqui para frente ser meu próprio treinador. Legal. É que eu ia falar assim, né? E tem que fazer um ciclo bom e respeitar o treinador, né? Mas como você é o treinador, você tem que respeitar o seu plano, né? Tem vários fatores, né? Porque quando você não tem um treinador te impulsionando, se você não for uma pessoa constante, você não... Mas graças a Deus eu não tenho esse problema. E eu acredito que fazendo dessa forma eu posso me autodesafiar, eu conheço meu corpo, sei aonde eu posso chegar e fazer coisas que eu acredito ali que vão fazer com que eu consiga alcançar essa meta aí, que é o Sub-3. Para quem não entende, não sabe o que é o Sub-3, é fazer a maratona 42-195 em menos de 3 horas. Que não é fácil e por isso que tem que ter determinação. Exatamente, determinação, empenho, disciplina. né? Só correr a maratona não é fácil, né? Só Começa finalizar. por aí. Só correr maratona é difícil pra caramba. É bem difícil, Eu não mas... te julgo porque eu também treino sozinho, né? Eu vou fazer uma maratona no final do ano e também fiz uma de São Paulo, foi tudo treinando sozinho. Então, a constância e a disciplina. Se a gente não tiver isso e conhecer nosso corpo, né? Conhecer nosso corpo. E não querer fazer qualquer coisa. Não, por isso que, não inventar, né? Exatamente. Por isso, igual você falou, você tem que estudar. Não entrar naqueles comparativos, né? Que a gente estava comparativo. conversando anteriormente. Não se Quando é bem interessante uma fase da minha vida, quando eu parei de comparar com os outros, com a assessoria que eu tava, parei de sair da assessoria e parei de comparar com os outros, eu comecei a performar muito mais, entendeu? Então isso aí mudou tudo. Você vive em função de algo que não é pra você, né? Exatamente. Isso acaba te atrapalhando,
te frustrando, por mais que, tipo assim, não desistir, mas vai te incomodando aquilo, né? E o aspecto psicológico Abala interfere no bastante. fisiológico, na Exatamente. sua entrega ali, né? Abalava muito na entrega. E o que a maratona te ensina sobre disciplina hoje? E né, fortalecimento, reconhecer seu corpo, o que ela te ensinou hoje? Eu acredito que é uma distância que tem tudo a ver com a nossa vida, né? Então, é algo que os aspectos que você tem que ter para conseguir fazer a distância de 42 quilômetros é muito de você ter disciplina, isso que nós entramos anteriormente, fazer as coisas com clareza, então você ter clareza naquilo que você está fazendo. No momento que você não está bem, você tem o foco lá e você tem que ir fazer. Então, entra na resiliência, na constância. Então, aprendi. E na parte do fortalecimento, a partir do momento, não é somente na maratona. Se você não tiver um corpo preparado e desenvolver as valências necessárias para a corrida, que é fazer um trabalho pliométrico que vai te dar uma melhora no tempo de reação do seu passo durante a corrida, um trabalho de equilíbrio, de estabilidade, que é onde você tem uma economia nos seus movimentos na hora que você for correr. Então, não é somente correr, né? Sim. Fazer um trabalho de recovery, ter uma recuperação, ter um sono. Sono é o principal fator. Acho que é o primordial de tudo e que acho que a maioria das pessoas pecam porque não levam em consideração. Porque o sono é onde você tem a sua maior recuperação, né? Exatamente. Tudo aquilo que acontece entre os treinos, né? Entre os treinos. E qual que foi a maior lição da corrida desde que você começou a correr lá na Itália até hoje? Qual que foi que mudou a sua vida? Cara, a corrida pra mim é um momento que eu carrego comigo como o meu verdadeiro escritório, minha sala de reunião, né? É um momento que eu me conecto com Deus, onde eu procuro traçar, alinhar, desviar, entender um pouco mais sobre as minhas rotinas, sobre as minhas decisões. Então, a corrida, para mim, é meu verdadeiro escritório e meu melhor momento de conexão com Deus. Tanto é que tem dia que não tá programado para mim correr, eu chego em casa, tenho meus afazeres, mas eu chego e falo, esposa, preciso correr. E ela já entende que é aquele momento eu tenho, ela entende que não, vai lá, nem se for um pouquinho. Então, eu encaro como o meu momento de entrega ali com Deus, que acho que sem Deus não tem como, né? Então a corrida me traz refrigério, né? É o meu momento de transformação da minha frustração do dia, do meu pensamento negativo. Então descarrego tudo ali. Bacana. E vamos falar um pouquinho sobre a comunidade Pessuca. Como que nasceu? Comunidade Pessuca, na verdade, o nome Pessuca vem de um bordão que eu carrego comigo onde eu vou, né? Então eu chego, e aí, Pessuca, beleza? E eu vi que depois que eu comecei a me inserir em vários eventos esportivos, o negócio pegou. Então tem pessoas que eu vou em corrida e falo, Pessuca, eu nem conheço. E eu acho que pegou. Então eu trouxe para a comunidade, comecei a fazer alguns encontros, né? Onde ali a gente estava um objetivo maior era conexão, transformar e trazer aquelas pessoas que estavam distantes da gente, que vê como a gente treina, a gente planilha, a gente está constante, a gente faz distâncias, treinos pesados, intensos. Eu queria trazer aquelas pessoas que não conseguiam nem caminhar 1 quilômetro e levar nesses encontros e fazer com que elas entendam que a corrida não é só para aquelas pessoas que correm rápido. E sim como
através da corrida, a gente trazer conexões, transformar as vidas. Então, a comunidade Pessuca consiste em movimento, conexão, lifestyle. E aí, hoje a gente tem acessórios, que é boné, óculos, tanto de corrida quanto casual. A gente tem moletom, tem camiseta, tem tulizinho, tem a parte fitness. Então, a comunidade, o Pessuca vem se tornando a cada dia maior. E tem alguns planos, alguns projetos que já estão na mesa, que já estão sendo escritos, de ainda acontecimentos, produtos maiores aí que estão por vir, que ainda tá ali na mesa, a gente tá acertando a receita, mas vai vir à tona aí pra galera. Mas o resumo da comunidade é exatamente isso. E tipo assim, você fala que teve a vontade de que as pessoas que não corriam nem 1 quilômetro, que elas sentissem que a corrida não é só para quem corre rápido, tal. Se você pudesse definir, né, a comunidade em um sentimento, assim, qual sentimento criou essa comunidade, né, o Pessuca, e o que você quer que as pessoas sintam dentro da comunidade? Que o esporte, ele não é somente para aquelas pessoas que já estão ali dentro, inseridas, performando em alta performance, mas sim é para todos. E que o esporte, ele transforma a vida das pessoas, né? E que as pessoas não precisam estarem prontas para ir ali. Mas sim, elas precisam ir ali para, num futuro próximo, estarem bem, estarem prontas. Então, é ir e depois, com o tempo, elas serem modificadas, serem transformadas através do esporte, né? E aí, dentro da comunidade, a gente leva como esporte a corrida de rua, que eu acredito que faz muito sentido ali para aquilo que a gente vive, né? E você acredita que as pessoas, elas precisam de alguém que acredite nelas? A pessoa, ela precisa de acreditar nela, né? Que automaticamente, ela acreditando nela, ela passa a ter um ambiente onde ela vai buscar conexões, porque se ela não se mover, ela não vai estar próximo disso, né? Então, a pessoa acreditando nela mesmo, eu acredito que é um passo a mais, né? Para que ela possa ter um resultado melhor, um desenvolvimento melhor. Então, eu acredito que, além das pessoas acreditarem nela, em si próprio, as pessoas acreditarem nela, tem que ter aquela confiança própria, sabe? E você trabalha isso dentro da comunidade? A comunidade faz alguns meses que a gente não faz o nosso encontro, mas ali dentro das redes sociais e dentro do estúdio, a gente prega isso. A gente prega que a pessoa pode sempre ir além, pode sempre ter um resultado além do que ela imagina. Então a gente procura, através das nossas informações, daquilo que a gente transmite, isso. Legal. E você comentou, Bruno, que você já criou alguns eventos, né, ali junto com a sua comunidade. E aí você também criou o evento Circuito da Esperança, né? E a Goodus Run. Né? E como que nasceu essa vontade de criar esses dois eventos e mais eventos que vêm por vir? Na verdade, a vontade de partir para eventos esportivos foi porque eu sempre, dentro de todas as corridas que eu participei, eu via sempre algo que eu poderia inserir como uma visão de corredor e como associar, se eu fizesse um evento, associar aquilo que eu queria. Então era a visão de organizador e corredor que participava de eventos esportivos. Então sempre eu tive essa ambição. E a minha primeira corrida foi o primeiro Circuito da Esperança, que foi algo não
profissional, nada federado. Foi algo para me startar, entender um pouco o propósito que eu poderia inserir ali dentro para as pessoas. E o primeiro foi solidário, né, essa corrida. E o objetivo principal era arrecadar isotônicos para o projeto lá da cidade de Agudos, que é chamado Portadoras da Esperança, que elas ajudam pessoas que são diagnosticadas com câncer. E dentro do tratamento do câncer, as pessoas desidratam bastante, né? Então, o isotônico serve para essa parte de hidratação. E nós tivemos na nossa primeira corrida 746 inscritos. E arrecadamos mais de 5.700 isotônicos. Porque a inscrição era 6 isotônicos por pessoa. Então não tinha camiseta, não tinha o número de peito foi feito de uma parceria de uma papelaria, tanto é que não era o material específico. Então foi uma corrida amadora, mas bem organizada, sabe? Beneficente mesmo. É, beneficente. E aí tivemos êxito foi no outubro, no ano seguinte, foi aí que nasceu a verdadeira corrida que eu queria criar, que foi a primeira edição do Agudos Run, onde nós tivemos mais de 700 corredores. Aí foi uma corrida federada, onde tivemos premiação em dinheiro, premiando os 5 primeiros de cada categoria, de 5 anos, camiseta. Foi uma experiência incrível. Esse ano também tivemos, ano passado, já profissionalizamos o segundo Circuito da Esperança. E tivemos também esse ano o segundo Agudos Run, que foi sucesso. Sim. E... Ficou bem famoso, né? Eu fui lá, eu estive lá. Você participou? Não, eu fui só tirar foto. Ah, que foi legal. Bem legal. E aí, cara, quando a gente une algo para agregar, né? Para fazer com que cresça o propósito, o sonho, né? Quando a gente vivencia aquilo, eu acho que se torna ainda maior, né? O propósito, a gente vive o propósito entregando tudo ali, né? Que a gente tem em mente. E aí, nós somos muito felizes, né? Eu e a minha esposa, que coordena a Bruno Alves Eventos Esportivos, e mais o meu time, agradecer a todos eles, né? Que vivenciam, que deixam de dormir, né? Porque não é fácil organizar evento, é muitas tratativas, muitas reuniões, muitos parceiros, porque sozinho não dá para fazer um evento, né? Então, legal. Juntamente com a DM também, que ajudou a gente, né? E tem próximas corridas ali na agenda ou ainda não? Ou você falou do Circuito da Esperança, da Esperança, né? Ainda, ainda não firmamos, né, o que vai acontecer ainda esse ano. Eu tô com alguns planejamentos aí que estão tomando um pouco de tempo relacionados à comunidade Pessuca. Então... Muitos projetos. E ainda não temos datas firmadas ali quanto às próximas corridas. Legal. Que a gente está colocando toda a energia aí nesse trabalho com a comunidade. Legal. É legal fazer esses eventos em Agudos, né? Agudos tem muita corrida ou não? Ou cara, realmente... Porque eu só conhecia o Agudos Run mesmo. Desde quando eu moro em Agudos, tiveram algumas corridas, mas de proporção assim municipal, né? Onde foram organizadas da prefeitura, pelas secretarias ali anteriores, mas nada federado, nada algo tipo a nível regional, né? Sim. Que na verdade esse ano nós tivemos mais de 30 cidades inscritas relacionadas aos atletas. Bastante. Então, tipo, se torna não somente regional, né? Se torna aí... Tivemos até corredores de próximo de São Paulo. Teve um corredor de São Paulo. Então, tipo, se torna algo maior, né? Então, só tende a crescer. O Agudos Run veio para startar esse novo conceito de corrida ali para a cidade, porque nunca teve assim nessa dimensão. Legal. Parabéns. Obrigadão. Parabéns, pela comunidade, pelo projeto, pela corrida. E eu queria te fazer uma pergunta agora, né, voltando aí à sua infância. O menino que cresceu, né, dentro do ginásio,
ele imaginava, né, chegar onde você chegou, com tantos projetos, com tantas coisas feitas, com tantas coisas que ainda irão ser feitas, né? Ter o seu estúdio, a comunidade, porque você cresceu num meio do futebol e foi para outro totalmente diferente, né? E como que você vê tudo isso? Na verdade, até me emociona em falar, eu não imaginava, porque eu tive alguns momentos na minha vida que, por mais que eu sempre fui resiliente, persistente, eu pensava que eu jamais chegaria onde eu tô hoje. E hoje eu me deparo e penso que eu tenho muito ainda a entregar. Sou muito grato a Deus por isso. Porque em diversos momentos eu pensei que nada daria certo. E tudo ia cair por terra. E sempre no fundo do poço eu tive uma energia que eu acredito que foi Deus que me concedia cada amanhecer ali. E hoje eu me encontro com a minha família constituída. É um estúdio homogêneo, onde as pessoas são uma família, onde todos se conectam, todos se cumprimentam, todos vivem o propósito que o estúdio entrega, que é gerar qualidade de vida, estar bem com a saúde, que automaticamente os resultados são agregados. Com o pai de um menino maravilhoso, que é o Benício, pai de uma menina maravilhosa, que é a Betina, minha esposa. E hoje, anteriormente, eu pensava que nada daria certo. Hoje eu acredito que eu não alcancei nem 10% do que eu imagino. Então, tudo isso que acontece e que vai acontecer, eu acredito que foi um propósito de Deus na minha vida. É difícil, né? Porque a gente sabe na pele tudo que foi passado, né? Que eu vivenciei nos momentos de dificuldade. Eu jurava que não ia dar certo, mas Deus me trouxe até aqui hoje e eu acredito que não é em vão, né? A gente tem um propósito muito maior a seguir, a enfrentar. E hoje eu me sinto muito, muito grande para romper qualquer barreira, para fazer a parada acontecer, para transformar milhares de pessoas ainda e viver esse propósito a cada dia, porque hoje eu me sinto, eu sinto que faz todo sentido cada detalhe, cada noite mal dormida, cada ida ao trabalho de madrugada, cada rotina intensa trabalhada, então tá mais próximo, hoje eu acredito mais, né? E qual que é a sua maior missão hoje, quando você para pra pensar em tudo isso, em todos os seus projetos? Qual a maior missão que você tem na sua vida hoje? Transformar a vida das pessoas em cada detalhe, não somente em treino. Não se a transformação da vida das pessoas, ela não se resume somente em treino, né? Ela resume em um abraço, em um bom dia, em uma ajuda, um simples detalhe. E aí a gente, às vezes a gente acredita que tem que fazer muito, né? E às vezes somente um detalhe transforma a vida de uma pessoa, uma palavra. E o que você espera que as pessoas levem dos seus projetos? Tudo se resume em uma transformação interna, né? Estar bem, ter qualidade de vida, passar isso para amigos. Quando eu coloco o nome comunidade é justamente para isso. Pra gente propagar através da minha pessoa, eu transformar uma, aquela transformar a outra e gerar uma comunidade. E pra você, o que significa vencer? Vencer é... palavra muito forte, né? Vencer, pra mim, é acordar todos os dias e saber que o meu dever foi cumprido no dia anterior.
e acordar e lutar por mais um dia e fazer com que aquilo ocorra. Não é somente, não se resume subir num pódio, não se resume em ter um dinheiro a mais na minha conta. Não, é saber que o meu propósito foi realizado a cada dia. Muito bacana, Bruno. E agora, nos momentos finais do nosso bate-papo aqui, a gente faz uma brincadeira com os convidados, que é ping-pong, né? Eu faço uma pergunta e você responde com uma palavra. Se não conseguir uma palavra, não tem problema. Pode responder. Mas essa é a brincadeira. Eu faço uma pergunta e você me dá uma palavra. Vai devagar, hein? Tranquilo. Então, vamos lá. Uma palavra que define o esporte. Vida. Uma palavra que define disciplina. Acreditar. Acreditar. Futebol ou corrida? Corrida. Nunca pensei que eu falaria isso, cara. Nem em época de Copa. Corrida. É verdade. Hoje tem jogo. Tem jogo. Mas amanhã tem longo. É verdade, foi o que eu falei. Amanhã vai assistir o jogo? Amanhã tem Como longo. é que faz? A gente Como é tava que- falando sobre isso antes Como é que de faz? começar o Mas pra podcast. isso, como eu sempre falo, tem que fazer, independente Exatamente. Independente, né? Eu mudei meu horário de amanhã. Então, vou trabalhar. Eu sempre procuro fazer umas 5 horas da manhã. Amanhã eu vou dormir um pouquinho mais e vou fazer na parte da tarde. É, eu também. Mas não vou deixar de fazer. É isso aí. Tem que fazer. Por isso que planejamento antecipado é bom. É tudo. É tudo. Mas não pode fazer um jogo 9h30, né, cara? É. Nossa. Só pra quem não faz nada da vida, né? Aí é uma sexta normal, né? Sextou, né? Aí é sextou, né? Pra maioria dos brasileiros, né? É um tipo de treino mais difícil. VO2 máximo. VO2 máximo. Tempo Pancada. ruim o tempo todo. Maior aprendizado como treinador. Aprender. Aprende. Exatamente. Aprendi muito com os alunos. E maior aprendizado como atleta. Você nunca vai ser o melhor. Bem inspirador. Você tem sempre alguém que para aprender, para ter como base. Não quis dizer menosprezando e fazendo com que a pessoa desacredite. Mas é mais pelo fato de humildade, né? Sim. Ser humilde e Exatamente. saber que você pode aprender sempre. Né? É o que o Neto fala, né? Você tem que ser melhor você mesmo. É. Né? Não é querer Uma autocompetição, uma né? autocompetição. Não é ser desumilde, né? Uma pessoa que inspira, que te inspira. Minha mãe. Sua mãe. Um sonho. Levar meus filhos pra Disney. Legal. O que diria para alguém que acha que não consegue começar? Não consegue começar? Uma corrida, um esporte. Você é mais forte do que imagina. A gente só descobre isso quando a gente se inscreve para uma maratona. Ou quando faz, né? Quando A faz gente- uma Quando maratona. faz algo, né? Ou quando Não faz somente algo. voltado pra corrida, mas ela decide- só percebe. Aham. Eu tô fazendo um volume semanal de 100 quilômetros por semana. Eu achava que era absurdo pra mim, que eu não conseguiria. Mas eu só soube que eu conseguiria fazendo. Legal. E aí, se a pessoa não fizer, se você não fizer, você nunca vai saber Exatamente. quão forte você é. Uhum. Foi igual a minha primeira maratona. Só soube que eu era forte quando eu consegui finalizar. Exato. Assim, eu consigo. Então eu consigo muito mais que isso. Nesse sentido, é tipo assim, não é você pegar e começar a correr lá e fazer a maratona no outro dia, né? Não. Você não precisa só fazer, você tem que estar pronto, né? É uma preparação. Tem uma preparação. Uhum. Não é você... A eu vou pessoa. Pode falar. A pessoa não se torna maratonista somente ali na linha de chegada, né? É tudo treinamento, é tudo aquilo que ela passou antes de chegar na linha Entre de chegada. treinos. É isso aí. E por último, Bruno, a gente falou sobre... Você falou dos seus projetos transformar vidas, né? O que significa transformar vida? É trazer longevidade para cada ser humano. É prolongar os dias das pessoas aqui na Terra. Com qualidade, cara. Qualidade de vida. Qualidade de vida, não tem jeito, é isso. Prolongar os dias. De uma forma
uma forma boa, né? Legal, Bruno. É isso. O ping-pong foi esse. Muito obrigado aí pela sua participação, pela aceitar o nosso convite. O bate-papo foi incrível e desejo todo sucesso para você no seu estúdio, com a sua família, seus sonhos, projetos. Eu que agradeço você, a Micaela. Parabéns por esse projeto. Que vocês continuem, propaguem, porque isso faz muito sentido para mim, porque esse podcast é justamente através das informações das pessoas que forem convidadas serem transformadas, né? De uma forma ou outra, todos que vierem trazer informação, trazer uma história, uma palavra, um conselho, né? Então, parabéns, continuem. Fiquei muito feliz com o convite e estarei sempre acompanhando vocês. Muito obrigado. Muito obrigada. Então é isso. Esse foi mais um episódio do Entre Treinos. Se você gostou, deixa o like no canal. Se inscreva no canal. Siga a gente nas redes sociais. Nosso Instagram é @entre.treinos. E fica por aí que toda semana, às quartas, saem episódios novos. É isso, pessoal. A gente também está no Spotify, então coloca lá Entre Treinos Podcast e dê 5 estrelas para incentivar nossos canais, né, Micaela? Pra gente Isso crescer mesmo. e trazer muita gente boa aqui para contar a sua história. Lembrando que esse podcast tem como incentivador a Bauru Info, que é a revendedora autorizada da Garmin Brasil. Então, se você está começando a praticar um exercício e quer performar mais com ferramentas ótimas, é aqui que você vai encontrar. Então, muito obrigado. Até o próximo episódio. Lembrando que no site da ProSetup vocês têm 5% de desconto com o cupom ENTRETREINO5. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até mais.